News. Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mulher é esfaqueada em residência, mas consegue fugir e pedir socorro. Câmara vota projeto que autoriza repasse de mais de R$1 milhão para a Santa Casa em Patos de Minas. Operação fecha clínicas clandestinas em Monte Carmelo. Carros batem em carreta que apresentou falha mecânica na MGC 354. Reajuste de medicamentos previsto para abril deve ser de 6,8%. Governo anuncia ações para combater a epidemia de dengue e chikungunya em Minas. Em Varjão de Minas, moradores reclamam de rua esburacada e esgoto a céu aberto. Ovos de chocolate começam a exibir alertas sobre quantidade de açúcar, gordura e sódio. Cada vez mais utilizados, uso excessivo de fones de ouvido pode causar danos. Hospitalizada, mãe pede ajuda para conseguir leite para o filho de 3 meses. Atores e produtores patenses celebram o Dia Mundial do Teatro. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Dois acidentes ocorridos praticamente no mesmo horário mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros neste domingo em Patos de Minas. Enquanto as equipes seguiam para atender a ocorrência de acidente com capotamento na estrada dos 30 Paus, receberam informações sobre um acidente envolvendo motocicleta na Avenida Tomás de Aquino. No deslocamento, nós recebemos a solicitação de apoio ao SAMU para essa ocorrência da moto, onde o motociclista teria caído juntamente com a moto dentro de um buraco, de uma obra de saneamento básico ali na Avenida Tomás de Aquino, que inclusive é caminho, para a estrada de 30 Paus ali, para onde a gente estava deslocando. Em auxílio aos socorristas do SAMU, os bombeiros se depararam com o motociclista dentro do buraco da obra, sendo preciso realizar o resgate da vítima. O motociclista realmente caiu dentro do buraco, tinha lá uma manilha e ficou preso entre essa manilha e a borda do buraco, dificultando bastante a imobilização e a retirada dele de dentro desse local. Bombeiro em apoio ao SAMU, em conjunto, eles trabalharam lá, conseguiram imobilizar esse rapaz, retiraram ele do buraco e ele foi conduzido pelo SAMU até o hospital regional. Ele apresentava suspeita de fratura aberta no membro superior e demais ferimentos. Na sequência, as equipes seguiram para a estrada dos 30 Paus, onde ocorreu o acidente com capotamento de veículo. Local lá aproximadamente 1 quilômetro fora da área urbana, ao final da Tomás de Aquino ali, 1 quilômetro para frente já era o local do acidente, naquelas curvas ali. Chegando ao local, o condutor estava fora do veículo, não apresentava ferimentos aparentes, ele inclusive até dispensou o atendimento do Corpo de Bombeiros. O passageiro do banco da frente também não apresentava ferimentos aparentes, também dispensou o atendimento. E os 2 ocupantes do banco de trás, eles estavam dentro do veículo e apresentavam ferimentos. Um deles queixava-se de dor na região da clavícula, do lado esquerdo, clavícula esquerda, e também estava com o olho um pouco inchado, o olho direito, possivelmente por alguma pancada na cabeça. E o outro ocupante, ele estava reclamando de dor na região das costas, mais na parte assim, próximo à região da bacia, a parte mais baixa ali no início das costas ali. Então nós fizemos a retirada deles de dentro desse veículo, imobilizamos e conduzimos para o hospital regional. O motorista contou ter perdido o controle após passar por outro carro que estava com o farol alto, ofuscando a sua visão. Segundo o condutor do veículo, ele estava trafegando pela estrada quando ele deparou com o veículo no sentido contrário, e devido à questão do farol alto e à poeira, esse condutor acabou perdendo o controle do veículo e acabou saindo da pista, da estrada e veio a capotar. O veículo capotou uma vez e parou na posição normal, no meio da vegetação, ali às margens da estrada. Alerta nos 2 casos é para uma maior atenção na condução de veículos, tanto na área urbana quanto no meio rural. O bombeiro aproveita essas ocorrências de hoje, tanto a da moto quanto a do veículo, para reforçar a importância da atenção na condução de veículos. A atenção durante a condução é muito importante, a questão da velocidade compatível com as condições da via, condições do carro, condições do condutor, e paciência também, Então essas 3 coisas aí, redobrar a atenção, manter uma velocidade compatível e ter paciência no trânsito aí para evitar de cometer
se envolver em um acidente, né, cometer um acidente, provocar um acidente, ou de ser envolvido em um acidente de terceiros aí, né? Neste domingo, motoristas foram surpreendidos por disparos de arma de fogo na BR-365. Uma van com 16 passageiros foi atingida por um dos tiros. Esse fato foi registrado por volta das 17 horas deste domingo na BR-365, em Patos de Minas, próximo ao posto Patão. Uma das vítimas foi o senhor Gilmar, que é motorista de uma van, que estava aí com mais 15 pessoas dentro da van no momento em que ele passava pelo local, na hora em que esse tiroteio foi registrado. Eu conversei com o senhor Gilmar, que relatou o que viu, né, o que presenciou no momento da ação. Tinha levado um pessoal para ir fazer uma pesquisa em Coromandel. E retornando, passando pela rodovia 365 no Patão, sentido viaduto, foi quando aconteceu o disparo. Eu não vi na hora o pessoal que estava dentro, que gritou que o carro tinha sido alvejado, até pensei que fosse uma brincadeira, que eu escutei só um barulho como se fosse estourando uma latinha de água mineral. E só que aí em seguida eu fiz o anel viário lá, o viaduto, e parei. Foi quando deparei com o sinal da bala no carro. Que aí tinha uma jovem logo no banco abaixo do lugar que aconteceu o disparo. Ela falou assim, é tiro, porque tá com cheiro de pólvora. Assim que eu parei, fui reparar, aí olhei e vi que realmente tinha sido um disparo. É uma situação bem perigosa, né? Igual o senhor me relatou que tinha uma jovem bem no rumo mesmo de onde a bala atingiu. Sim, tinha uma jovem sentada no banco logo abaixo. Se ela está em pé, com certeza ela tinha sido vitimada. Além da van, que foi aí atingida por um disparo de arma de fogo, um caminhão também levou um tiro, mas o motorista não foi atingido, não há ainda relatos aí de pessoas feridas nessa situação. Outra informação que nós temos é de que uma câmera de um estabelecimento aí de caminhões registrou a ação e flagrou o momento em que 3 motocicletas chegaram ao local, pararam, depois mais 2 motocicletas, cada uma ocupada aí por 2 pessoas, também chegaram ao local e deram início aí a esse tiroteio. O senhor Gilmar, no momento em que o disparo atingiu a van, parou mais na frente, depois do viaduto, chegou a observar o ambiente, mas ele contou aí que não flagrou nenhuma motocicleta, nenhuma movimentação diferente. Não, nada. Eu olhei na hora que elas falaram, olhei que eu estava na BR. Eu olhei na pista lateral, ver se tinha algum carro transitando, nada, não tinha carro, não tinha moto, não vi pedestre nenhum. Então não vi movimento, estava tudo tranquilo, muito estranho. Fica então o alerta nessa situação para que a Polícia Militar continue aí os rastreamentos, que a Polícia Civil investigue toda essa situação que deixou aí tanto o senhor Gilmar quanto as demais vítimas aí dessa situação preocupados com o que está acontecendo em Patos de Minas. Pois é, de acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, foi verificado pelas câmeras de uma empresa que algumas pessoas que estavam em motocicletas é que realizaram os disparos. Pelas imagens distantes, não foi possível, no entanto, identificar as placas. E até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. Foi deflagrada nesta segunda-feira em Monte Carmelo uma grande operação que teve como alvo o principal alvo, o combate às clínicas clandestinas de recuperação. Durante a Operação Benu, que foi coordenada pelo Ministério Público com apoio das polícias civil e militar, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além de 4 mandados de prisão. As ações ainda contaram com a participação da Procuradoria Municipal, Assistência Social, Vigilância Sanitária e Secretaria de Obras e Transporte da Prefeitura de Monte Carmelo. As equipes policiais apreenderam 2 veículos, 5 aparelhos celulares, computadores, grande quantia em dinheiro e diversos documentos relacionados às clínicas clandestinas. As prisões ocorreram em Monte Carmelo e também na cidade de Uberlândia. As clínicas foram fechadas e os diretores presos. No início da manhã de hoje, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente envolvendo pelo menos 3 veículos na MGC 354 em Presidente Olegário.
O motorista da carreta que transportava toras de madeira disse que o veículo apresentou falha mecânica durante a madrugada e por isso ficou parado na lateral da rodovia. O condutor do Gol, de 34 anos, contou ter se assustado com parte da carreta na pista e não conseguiu evitar a batida lateral. Com o impacto, o carro rodou pela pista e atingiu uma Paraty que, descontrolada, acabou batendo contra a frente da carreta que estava parada. Uma passageira do Gol, de 37 anos, e outra mulher de 51 anos que estava na Paraty foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao atendimento médico em Presidente Olegário e no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Também na manhã desta segunda-feira, desta vez na NMG 743, um veículo descontrolado saiu da pista e bateu contra uma cerca de arame no quilômetro 14. A motorista do Toyota Corolla, de 54 anos, disse que transitava de Patos de Minas para o distrito de Areado, mas afirmou não se lembrar ao certo o que teria ocorrido. Ela relatou para a Polícia Militar ter sofrido um apagão enquanto dirigia. Apesar dos estragos causados ao veículo e do susto, a mulher não se feriu. Uma mulher foi esfaqueada na tarde de hoje no bairro Nossa Senhora das Graças. O namorado da vítima é suspeito do crime. Esse crime aconteceu por volta de 4 horas da tarde em uma casa na rua Manuel Dias, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas. A mulher, a vítima, estava na casa de seu namorado quando, após um desentendimento, o homem teria deferido golpes com uma faca na região do peito dela. Um vizinho teria ouvido quando ela pediu socorro e ela saiu pela porta da frente e logo em seguida o namorado teria evadido. A mulher se sentou em uma lanchonete do lado da casa e recebeu o socorro do pessoal, que acionou a equipe do SAMU e realizou os primeiros atendimentos. Ela estava com perfurações na região do peito e foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias. O homem, o namorado da vítima, está foragido e a Polícia Militar segue fazendo buscas para localizá-lo. A idade tanto da vítima quanto do suspeito ainda não foram divulgados. De acordo com as informações, a mulher tem 27 anos, a mulher que foi esfaqueada, foi socorrida com 4 ferimentos por faca, arma branca, na região do tórax, dorso e abdômen. Ela foi encaminhada ao hospital regional e ainda não temos atualização do estado de saúde desta vítima de esfaqueamento. Depois do intervalo aqui no News, o governo anuncia ações para combater a epidemia de dengue e chikungunya em Minas. Você vai ver que o reajuste de medicamentos previsto para abril deve ser de 6,8%. Um bazar beneficente foi promovido neste domingo pela comunidade de São Geraldo. O evento é realizado para custear reformas na igreja. Repleto de peças de roupas e sapatos usados e até mesmo adereços, bonés, pinturas, DVDs e utensílios de cozinha, o Salão da Comunidade recebeu fiéis e pessoas interessadas em colaborar com a Igreja de São Geraldo por meio do Bazar Beneficente. Graças a Deus, foi uma campanha muito boa para esse bazar, tivemos bastante doação, e acaba assim ajudando a igreja e a gente ajudando as pessoas que vêm aqui, a adquirir as peças, valor bem acessível, e isso é para manutenção aqui da comunidade mesmo, Então nós estamos precisando fazer alguns reparos na questão de telhado da igreja que estava com algumas goteiras, então nós vamos fazer esses reparos necessários aqui na comunidade. Coordenador da comunidade de São Geraldo, Jair Fernandes, conta que as peças mais baratas foram vendidas até por 50 centavos e que, devido aos preços baixos, todo mundo que participou do bazar voltou para casa com alguma pechincha. Nós temos aqueles clientes que vêm escolher a sua peça, de uso pessoal mesmo, como nós temos clientes que vêm comprar para revender em bazares, e em brechós. Então nós temos cliente aqui que comprou R$500 em peças para revender. Então nós temos desde o cliente que vem e escolhe 1 a 2 peças, como tem alguns que levaram 400 peças e até mais. E as mais de 300 peças adquiridas pelo José Francisco já têm destino certo, pois irão para a tradicional Festa da Lapa em Vazante. Eu vou levar para a festa e doar para as pessoas, aqueles que ficam pedindo, aquelas pessoas lá. Eu fiz uma promessa com Nossa Senhora Aparecida de fazer uma cirurgia, graças a Deus estou bom e eu vou doar essa roupa. Acompanhada da avó, Esther aproveitou o bazar para pegar 2 fantasias, uma da Chapeuzinho Vermelho e outra para a festa junina. Eu brinco em casa com fantasia, essas coisas. Aí também amanhã eu vou ter
uma festa lá na minha escola que a gente vai fantasiado, aí eu posso usar também essas coisas. Com a soma arrecadada no bazar, a igreja passará por algumas melhorias. Foi assim muito bacana esse bazar, uma participação bastante expressiva, né? Então realmente houve um esforço coletivo, desde a arrecadação de roupas, calçados, né? Enfim, todos os itens aqui vendidos hoje. E agora hoje finalizando esse trabalho de agora, hein? Porque nós teremos outro bazar em breve, né? Que tem muita roupa ainda. E é isso aí, essa união visando o coletivo geral da nossa comunidade. Bacana que a comunidade se une nessas situações, né? A comunidade se une, faz as doações, a maioria das pessoas acaba ajudando, comprando, comercializando ou doando esses materiais aí para outras pessoas, e isso forma uma corrente do bem para ajudar em prol da própria comunidade. O preço dos medicamentos deve sofrer aumento nos próximos dias. O reajuste anual está previsto para acontecer em 1º de abril e o consumidor precisa ficar atento aos novos valores. Em 2022, o reajuste médio determinado pela CEMED foi de 10,89%, publicado no dia 1º de abril. Na época, alguns medicamentos tiveram seu preço alterado em até 18% em todo o país, e o aumento foi o maior em uma década. Para este ano, a partir de 1º de abril, todos os medicamentos sofrerão reajuste no preço. Essa medida é anual e geralmente prevista para ocorrer nesta data. Para este ano, a média de reajuste deve ficar entre 5% e 7%. Esse é um reajuste anual, né, que a gente sempre tem, que vem aí em cima do ICMS, né, e de um modo geral acaba afetando o consumidor também. Quem faz uso de medicamento contínuo, por exemplo, precisa ficar atento à alteração dos valores. Um remédio que custa em torno de R$ 180, por exemplo, passará para cerca de R$ 200. O reajuste é a partir do dia 1º, né? Então eu orientar todos aí que faz uso desses medicamentos contínuos, né, esses medicamentos mais caros, para estar indo, né, nas farmácias até o dia 1º, né, até dia 31, no caso, né, até sexta-feira, porque a partir do dia 1º terá esse aumento. Comprar mais caixas, né? Então a orientação é mesmo as pessoas tá fazendo essa economia, né? Vai pesando no preço, né? Vai aumentando o preço, vai pesando no bolso do consumidor, pesa muito mais naquele que faz uso contínuo desses medicamentos. Todos os anos, nessa época do ano, nesse período do ano, a gente tem aí essa diferença de preço, esse aumento, esse reajuste, que acaba aí, como eu disse, pesando muito no bolso daqueles que utilizam mais, que são, né, tem que fazer esse uso prolongado de medicamentos. E vai aí realmente deixando a situação mais complicada diante de tudo que está mais caro, né? A gente fala aí de medicamento, mas o restante todo está mais caro também. E claro, o reajuste de medicamentos deixa ainda mais a situação complicada, né, principalmente para a classe mais pobre. Olha, diante do avanço da dengue e da chikungunya em Minas Gerais, o governo do estado anunciou hoje ações para combater o aumento do número de casos. Na coletiva, o secretário da Saúde confirmou que Minas Gerais vive uma epidemia de dengue, com mais de 105 mil casos. Há preocupação também com os casos de chikungunya, com maior circulação da doença e população suscetível à contaminação. A chikungunya não circulava no estado de Minas praticamente. E deste ano, a gente fala aqui do número de amostras, 21% são de chikungunya. Só que a positividade de dengue é só 20%. Ou seja, possivelmente nós temos mais chikungunya ainda do que esses 20%. Então é um vírus novo que está circulando, pegando a população susceptível à doença, e esse movimento veio do norte de Minas, porque o sul da Bahia foi onde começou a ter casos de chikungunya. Então o vírus da dengue ela é geográfico. O mosquito tem que picar alguém doente para ter a doença, para picar outra pessoa. Então, como esse vírus começou a circular muito na região do sul da Bahia, geograficamente Minas Gerais está próximo, do mesmo jeito que o Espírito Santo também está tendo muito caso, está próximo, fez com que Minas hoje tivesse o maior número de casos do Brasil absolutos pelo tamanho, mas não por a cada 100 mil habitantes. O secretário informou que casos sintomáticos não graves estão sendo tratados nas UPAs, que receberam reforço orçamentário,
e que não há sobrecarga em UTIs. Baquerete disse que equipes estão sendo treinadas para dar melhor abordagem clínica aos pacientes com dengue. Dengue geralmente é uma morte evitável. E como é que a gente chama de morte evitável? O manejo clínico. Um paciente que morre de dengue geralmente é por 2 motivos. O primeiro, ele começa a hidratação muito tardiamente. A dengue dá um processo inflamatório que a pressão cai. E se o paciente chegar muito tardiamente ao atendimento e demorar a ter ação em relação a isso, ele pode morrer. Ou o paciente não pode receber muita hidratação venosa e recebe. E aí ele pode descompensar outras doenças como a insuficiência cardíaca. Os ciclos epidemiológicos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti são de 3 em 3 anos. O governo anunciou para abril o início das obras da fábrica da Wolbachia. Os primeiros mosquitos com a bactéria serão soltos no final de 2024. Eles contribuem para a redução da transmissão de dengue, chikungunya e zika. Quando nós viermos a ter novamente essa elevada incidência, muito provavelmente, se é que vem a ter, porque nós vamos ter tempo aí de nos precavermos com essa produção, nós já estaremos com essa fábrica a pleno vapor, produzindo aí milhões e milhões de mosquitos que serão soltos em todo o estado. E aí, até porque quebrou aquele ciclo de 3 anos, né? Que se tinha, né? Que a maioria das cidades, ou de maneira geral, era um ciclo de 3 anos aí para poder ter um novo período, né? Com maior quantidade de casos, em algumas situações até epidemia. E aí isso quebrou. Tivemos ano passado, estamos tendo esse ano de novo com um número ainda maior de casos, como a gente já disse aqui no NTV News. As medidas elas precisam ser tomadas, até porque agora, em se tomando medidas, elas vão ser para mais futuro. O que precisa fazer nesse momento é justamente esse trabalho aí de conscientização que tem que ser permanente e, claro, né, criar dispositivos, como é o caso dessa fábrica aí de mosquitos, para poder tentar que no futuro a gente não tenha esse problema novamente, ou que se a gente tiver, ele seja menor. Claro que isso tudo depende de estudo e depende de mais desenvolvimentos aí, né? Fato é que a dengue tem aí, nesse início de ano, provocado realmente muitas mortes. Em Patos de Minas já tivemos uma morte. E temos aí casos e mais casos. Até a semana passada, até a quinta-feira da semana passada, que é quando se divulga o boletim, nós tínhamos aí cerca de 800 casos confirmados de dengue. E chove no molhado quando a gente acaba dizendo aqui que esse tipo de situação impacta na saúde pública. Claro que impacta, né? Isso aí não precisa nem dizer, até porque exemplo disso é a UPA, lotado o tempo todo, já tem a sua limitação de atendimento, e quando chega esse tipo de situação, como foi na pandemia da Covid, agora com a epidemia aí de dengue, essa situação se repete, que é o esgotamento, né? Acaba ficando aí pessoas esperando até 8 horas para serem atendidas, um número sempre maior de pessoas ali precisando de atendimento médico, porque a maioria das pessoas recorre ao setor público de saúde. E esses impactos aí de uma epidemia de dengue acabam provocando essa dificuldade toda, esses gastos e esses problemas para quem depende desse serviço. Então a gente precisa ter aí uma maior atenção. Os nossos serviços de saúde, de pesquisa, né, precisam estar mais atentos a tudo isso que pode acontecer. A gente tinha um ciclo de 3 anos que foi quebrado. Isso também deveria ter sido previsto. Mas, enfim, nós temos aí no estado essa situação de epidemia de dengue, ao ponto de o governo, né, se pronunciar, dizendo que tomará medidas para tentar barrar aí uma proliferação ainda maior do mosquito Aedes aegypti, porque a epidemia, né, na maioria do estado, é de dengue e também de chikungunya, o que acaba provocando uma situação ainda pior. Lembrando que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é transmissor, né, ele é vetor de outras doenças, além de dengue e de chikungunya. Nós vamos fazer um rápido intervalo. A seguir você vai ver que tem a previsão do tempo. Em Vargem de Minas, moradores reclamam de rua esburacada e também de esgoto a céu aberto. E Câmara vota projeto que autoriza repasse de mais de R$1 milhão para a Santa Casa, em Patos de Minas. Nesta segunda-feira, os vereadores de Patos de Minas aprovaram repasse de mais de R$1.300.000 para a Santa Casa de Misericórdia. Estes recursos serão para aquisição de novos equipamentos e melhorias no atendimento oncológico. A reunião extraordinária realizada na Câmara Municipal de Patos de Minas teve por objetivo votar 2 projetos de repasses financeiros à Santa Casa de Misericórdia.
Trata-se dos projetos de números 5.669 e 5.670, ambos de 2023. O repasse seria de R$ 1.311.200. A justificativa pelo projeto de número 5.670 seria cumprir a indicação realizada por meio das emendas dos vereadores para a Santa Casa, vinculando os recursos para a aquisição de equipamentos novos, conforme solicitado pela entidade. Os equipamentos seriam utilizados para a melhoria da assistência à saúde e das condições de atendimento aos pacientes, com redução da mortalidade e aumentando as taxas de sobrevida. Ou seja, os recursos seriam para a aquisição de equipamentos para estruturar o serviço de cirurgias bariátricas no município e ainda auxiliar nos atendimentos oncológicos. Os projetos entraram em discussão na reunião ordinária do dia 23 de março deste ano. As propostas foram aprovadas em primeiro turno por 15 votos. O vereador Itamar André chegou a pedir quebra de interstício. Entretanto, o vereador Vitor Porto pediu adiamento da votação. Já nesta data, os projetos foram aprovados em segundo turno por 13 votos. Um requerimento para que a direção da Santa Casa de Misericórdia preste contas com o dinheiro público destinado à instituição também foi aprovado pelos vereadores. Os textos seguem agora para a sanção do chefe do Executivo Municipal. Agora tem reclamação que vem de Varjão de Minas relacionada a um esgoto a céu aberto. Em fevereiro, mostramos que a rua Maria Rosalina Lourenço, próximo ao local conhecido como Os Pés de Manga, estava intransitável devido a um acúmulo de terra no local. Essa rua liga o bairro Boa Vista aos bairros Centro e Bela Vista, em Varjão de Minas. Além disso, quem mora no bairro Boa Vista utiliza esse trajeto para ir até a Escola Estadual João Pereira Brandão. Nesse local atualmente está em construção e há um buraco com esgoto a céu aberto. O mato está alto e há manilhas espalhadas nos arredores. Entramos em contato com a prefeitura e o assessor de relações públicas do município, Gabriel Marques, diz que está sendo feito um trabalho de trocas de manilhas, pois as que são utilizadas no esgoto da cidade são pequenas e que com frequência têm entupido. E além disso, diz que a última gestão teria recebido 2 multas devido ao vazamento de esgoto. Quando a nossa administração começou, a gente se deparou lá todo entupido, manilhas de 200 feitas de barro. A gestão anterior foi multada em 2 vezes, nada se fez. O que o prefeito resolveu fazer? O Valtinho falou, vou abrir e vou resolver o problema. As imagens podem mostrar manilhas de 1.000, a gente está trabalhando com manilhas de 1.000 para sanar esse problema de verdade. Já compramos mais de 500 manilhas, mais 500 manilhas estão chegando para a gente resolver o problema do pé de manga até a caixa que a gente está desenvolvendo e vamos trabalhando. Por quê? Porque Varjão de Minas não cobra taxa de esgoto. Tem uma lei municipal que poderia cobrar essa taxa de esgoto, a gestão resolveu não cobrar, então a gente trabalha com recursos próprios, recurso limitado para tentar resolver esse problema. Gabriel ainda completa dizendo que em 1 mês a obra deve ficar pronta. Então a obra já poderia estar pronta, só que acontece, ali é uma área brejeira, tem água para todos os lados, a gente já abriu, encharcou o local, depois tivemos problemas com chuvas e depois a máquina Pocan ainda atolou, o que atrasou ainda mais o serviço. A previsão nossa é de no máximo 1 mês estar resolvendo esse problema. Pois é, também em Varjão de Minas, outra reclamação é sobre uma rua que já mostramos aqui que continua intransitável. Em fevereiro, mostramos a pedido de moradores de Varjão de Minas que a rua Sidney Carvalho, no bairro Bela Vista, estava com crateras, chegando a ficar intransitável para veículos em um certo ponto. A rua é utilizada para acessar a Unidade Básica de Saúde Mário Barbosa e também é utilizada por alguns estudantes para ir até a Escola Estadual João Pereira Brandão. Na época, em resposta, a prefeitura disse que era necessário o término do período chuvoso e que seria necessário fazer um projeto com manilhas para a água escoar, pois senão o asfalto seria danificado logo quando chegasse o próximo período chuvoso. Nós retornamos ao local e percebemos que em frente à rampa de acesso a uma garagem de uma casa onde havia um buraco, foi encimentado. Porém, os buracos que existiam e entulhos que estavam jogados continuam da mesma forma. Ainda na rua Sidney Carvalho, abaixo do cruzamento com a rua Epaminondas Luiz de Farias, as crateras continuam as mesmas. Eu estou dentro de um aqui para vocês terem noção da profundidade. O asfalto, onde que era para ter o asfalto, está na altura do meu joelho. Porém, se a gente olhar aqui atrás de mim,
tem um esgoto, é mais profundo aqui, né, a cratera, e ainda tem um esgoto a céu aberto que tem provocado mau cheiro. Se a gente observar por aqui na entrada da rua, os buracos começam pequenos até que se tornam uma cratera, o que é praticamente impossível um carro de passeio comum translocar aqui por essa via. Em resposta, o assessor de Relações Públicas de Varjão de Minas, Gabriel Marques, diz que já existe esse projeto e que estão levantando recursos. A gente conversando com a nossa parte de engenharia, já está se desenvolvendo um trabalho de infraestrutura, porque a população fala, coloca asfalto, mas não adianta a gente colocar asfalto que não vai resolver o problema que existia em Patos de Minas, na Jaime Ramos, na Tomás de Aquino. A gente vai fazer o mesmo aqui, nós vamos manilhar, vamos abrir o sistema para coar. Metade da água de Varjão de Minas desce para aquela rua. O nosso foco é tirar o foco dessa água, passar ela subterrânea e aí sim fazer um asfalto e resolver o problema. Mas é um problema que gera recurso, a gente está trabalhando, porque com recurso próprio só a gente não consegue. Estamos trabalhando em cima dos nossos deputados para tentar resolver esse problema o mais rápido possível e ajudar vocês que moram nessa rua. O problema é que a prefeitura precisa tomar essa providência para ontem, né? Nós temos aí uma situação que vai alongando, né? Vai aí se arrastando ao longo do tempo, vai aí deixando esses moradores numa situação complicada, porque ali pode gerar na rua esburacada incidentes, acidentes e ainda dificuldade para transitar, intransitável. Com relação ao esgoto a céu aberto, era preciso que isso tivesse sido resolvido há muito tempo, né? Não só por essa administração, como por outras que tinham que ter tomado as providências, porque é algo que, obviamente, vai ali afetar toda uma região, toda ali uma comunidade, porque o risco de doença, o mau cheiro que fica por ali, né? O aspecto horrível para quem reside ou precisa utilizar ali aquela região. E aí essas medidas elas precisam vir com urgência, né? Dizer que tem aí um problema de dificuldades com o terreno, dizer que aí medidas estão sendo tomadas, mas isso aí precisa de urgência, né? Precisa ser efetivo e é aquele tipo de situação, né? A obra embaixo da terra nem sempre agrada o político que a faz, mas ajuda muito a população que vai depender dela, que vai utilizá-la. Porque obra embaixo da terra, como é o caso do saneamento, não aparece, né? Você passa ali, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, você não vai saber, né, que existe aquela obra ali. Mas quem reside naquelas proximidades sabe da importância que tem uma obra de saneamento, que falta muito nas nossas condições aí dos municípios e também das grandes cidades. E numa cidade do tamanho de Varjão de Minas não deveria ter esse tipo de problema, né? Até porque não é difícil resolver. Mas aí demanda uma questão que, além da vontade, a questão dos recursos, né? As iniciativas que precisam ser tomadas pelo poder público e que tomara que depois desse pedido de ajuda, aí, né? Desse pedido de socorro dessas comunidades, isso venha e que seja aí por meio de obras efetivas que não voltem a se repetir, porque esgoto a céu aberto é inaceitável em qualquer cidade, de tamanho que seja, mas numa cidade pequena também é impossível a gente não achar que demanda muito tempo, é um serviço que vai aí atrasar, porque é curto, é pequeno, é menor. Embora os recursos de uma cidade pequena também sejam menores, é preciso que tenha aí uma sensibilidade maior para resolver uma situação o quanto antes aí que está afetando tanto a vida desses moradores. A segunda semana do outono começa com calor, mas instabilidades isoladas não estão descartadas, não. Então vamos aos detalhes. Os dados meteorológicos do IMET indicam para esta terça-feira calor com aumento na nebulosidade e possibilidade de chuva isolada no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar deve registrar 40%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, variação entre 21 e 34 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, de 20 a 30. Em Presidente Olegário, de 21 a 33. E em Tiros, mínima de 20 e máxima de 32 graus nesta terça-feira. Em instantes aqui do News, ovos e chocolate começam a exibir alertas sobre quantidade de açúcar, gordura e sódio. E cada vez mais utilizados, o uso excessivo dos fones de ouvido podem causar dano. Faltando pouco para a Páscoa, tem muita gente já pesquisando sobre as melhores opções de ovos e chocolate. Só que além do preço, o consumidor também deve ficar atento ao rótulo. Muitos já estão vindo com informações importantes
sobre o excesso de açúcar, gordura e sódio. Entre o colorido das embalagens de ovos de Páscoa, uma novidade em preto e branco, pequena, mas importante. Um aviso de excesso de açúcar adicionado e gordura saturada nos produtos. É uma informação para o consumidor que facilita a escolha, né? Então, ela traz uma informação bastante simples, de uma maneira bastante direta. O consumidor bate o olho na embalagem do produto, já consegue visualizar essa informação e acaba traduzindo aquela informação que antes estava na tabela de informação nutricional, que tem todas as questões de valores, de necessidade de fazer algum cálculo, né, alguns nomes mais técnicos, para poder fazer escolhas alimentares mais conscientes e, consequentemente, mais saudáveis. O novo selo agradou os consumidores. Vai ajudar muito, viu? É muito importante essa descrição para os pais, né? Principalmente para as crianças, né? Mas nem todos os chocolates estão com essa nova rotulagem. Isso porque as empresas têm até outubro deste ano para se adequar às novas regras. Então, é importante que o consumidor se atente a outras informações nutricionais para consumir o chocolate sem grandes danos à saúde. É importante que ele olhe a lista de ingredientes e a tabela nutricional. A lista de ingredientes, ela indica sempre que o primeiro ingrediente que contém é aquele que tem em maior quantidade. Então, por exemplo, se eu vou comprar um ovo de Páscoa, que o primeiro ingrediente é açúcar, você pode ter certeza que a maior quantidade é açúcar e não cacau. Se você está consumindo um ovo de Páscoa, com certeza você quer o quê? Chocolate, vindo do cacau. Então, faça escolhas onde esses primeiros ingredientes, eles sejam mais saudáveis. Ou seja, a tradição do chocolate na Páscoa pode continuar. É só comer uma quantidade moderada. A gente não pode demonizar nada disso, faz parte da nossa rotina. O que nós precisamos é ter escolhas conscientes. Então agora vem a Páscoa, você vai comer o seu chocolate, mas você não precisa comer meio ovo de Páscoa num dia. Você pode fracionar em pedaços, determinar que você vai comer esse pedaço naquele momento. Olha, eu conheço gente que come até 2 se deixar, hein? Pessoas bem próximas da gente aqui. Mas deixando de lado a gracinha, é importante a gente ficar atento a essas dicas, porque cada vez mais as informações elas estão chegando para o consumidor. O consumidor ficando atento a isso, ele acaba filtrando, né? Tudo é delicioso, tudo está em oferta, e nessa época a tradição é dos ovos de chocolate. Mas é bom que a gente fique atento a esses pequenos itens, né? Que pode significar aí entre você se alimentar de forma errada, né? Independente da quantidade, mas com a qualidade, né, desses produtos que nesta época estão aí muito à mostra, à vista e que enche os olhos primeiro, né, pelas embalagens, depois pelos sabores que tem. Então a dica é importante, já que as embalagens enchem os olhos pelas cores, né, e pelo formato, ficar atento a essas pequenas informações que constam nos ovos aí de chocolate. Não só neles, né, em outros produtos também que a gente consome bastante, é importante você verificar. Até porque se a oferta é maior, você pode decidir entre um e outro, né? Aqueles que estão mais gordurosos, aqueles que estão menos gordurosos, com maior fator de açúcar, com menor incidência de açúcar. Enfim, a gente não precisa deixar de fazer uso desses produtos, mas a gente pode selecionar e ter maior atenção aí com o que a gente está ingerindo. A dica é importante, já que a gente está chegando aí ao domingo de Páscoa, né? Daqui a pouco é Páscoa já, então vamos ficar muito atento. É porque se existe essa determinação, se existem já, a empresa já trazendo essas informações que serão obrigatórias daqui a um tempo, já foram aí definidas e ao longo dos prazos elas vão chegando ao consumidor, já que existe essa alternativa, é importante a gente ficar atento, até porque o consumidor merece essa atenção e também precisa ficar atento para cobrar, inclusive, né, quando essas linhas pequenas, essas pequenas letras não estão ali dentro desses produtos, né, expostos ali para que você possa se atentar à qualidade dessas delícias que a gente acaba comprando aí e muitas vezes consumindo de forma errada. A venda de fones de ouvido continua em alta diante dos diversos dispositivos que utilizam o acessório. Mas é preciso ficar muito atento ao uso excessivo, né, que pode causar sérios danos à saúde auditiva. Em 2022, o mercado fonográfico brasileiro registrou uma alta de 15,4% em arrecadações comparado ao ano anterior, cerca de 2,5 bilhões de reais. O balanço é da ProMúsica Brasil Produtores Fonográficos Associados.
o resultado equivale a quase o dobro do obtido nos últimos 4 anos. E a variedade de fones de ouvido é significativa para agradar a todos os perfis de clientes. A gente tem hoje disponível no mercado fone de ouvido com fio e sem fio, o fone com abafador e sem abafador. O fone com abafador, o pessoal que gosta de academia utiliza mais pela questão do barulho. Agora, fone sem fio, o pessoal usa mais no dia a dia, e tem também o fone com fio, o pessoal que gosta mais de jogos, o pessoal que não quer depender tanto da bateria do fone sem fio especificamente, gosta de utilizar esse tipo de fone porque ele não tem a dependência da bateria e não tem um delay do áudio. Então o áudio é mais clean, é um áudio mais confiável. Em Patos de Minas, a demanda por fones também é grande, por isso o estoque do produto é sempre abastecido. Tem aumentado bastante, tanto que a gente tem que ficar renovando o estoque quase todo mês para não ficar sem produto para atender a demanda, porque se a gente fica sem produtos para revender, a gente acaba que não consegue suprir essa demanda que está tendo e que está muito alta. Entretanto, vale lembrar que o uso excessivo do fone, principalmente em volumes mais altos e por longo tempo, pode trazer prejuízos à saúde, como a surdez, labirintite e até infecções pelo uso sem higienização. Quanto mais novo, menos proteção natural o cérebro da gente tem. Então a exposição, ela também tem uma relação com o tamanho do conduto. Então uma criança tem um conduto menor, um adulto tem um conduto maior. E, obviamente, uma criança usar um fone de inserção, ou mesmo que seja um fone de concha, o risco para ela é maior. E essa questão de usar o fone, da gente não ter higiene com ele, pode causar infecções, porque a gente causa um abafamento do conduto, o ouvido da gente é aberto para ser ventilado. Quando a gente fecha com o fone, a gente cria um ambiente para proliferação de fungos, de bactérias, que causam infecção de ouvido. Alguns sinais podem ser observados no corpo quando a audição começa a ser afetada pelo uso excessivo de fones. A gente tem como prenúncio de que existe uma alteração auditiva, sinais que eu acho que a gente poderia relatar: sensação de que o ouvido dói quando você tira o fone de ouvido, sensação de que você tem algum tipo de barulho quando você não está usando o fone de ouvido, que é o que a gente chama de zumbido, que pode ser às vezes relatado como um apito, um chiado, um ruído que o seu corpo produz, que é dentro do ouvido, que é um prenúncio de que a gente pode ter uma alteração auditiva. E uma orientação é atentar-se à origem do fone para saber se ele já foi testado, a praticidade para higienizar e, obviamente, o volume adequado de uso para evitar danos à saúde auditiva. Com relação a selo do Inmetro, a exigência de ter um selo do Inmetro é porque ele tem controle de intensidade. Todo fone que tem a etiqueta do Inmetro quer dizer que foi testado e ele não vai passar de um limite prejudicial. Escolha de fones que são fáceis de serem higienizados, como a gente falou, e obviamente essa questão, as duas coisas, higienização e intensidade. Qual o volume ideal de um fone de ouvido? Eu sempre ressalto, o volume ideal é aquele que você consegue ouvir a voz de uma pessoa que está falando com você. E a gente vai observando, né? No meio, né? Entre as pessoas conhecidas, aqueles que falam um pouco mais alto, aqueles que acabam não conseguindo falar de maneira normal, né? Porque cada vez ele fala mais alto para se ouvir também. E aí essa perda auditiva vai sendo provocada por vários fatores, inclusive pelos fones de ouvido que a gente utiliza tanto, né? Como esse aqui, ó, que eu estou usando agora. Mas aí depende de todos nós, né? Temos aí um critério, né, para poder utilizar esses fones. Fato é que quando a gente quer ouvir uma música, a gente acaba aumentando um pouquinho mais. E aí esse que é o problema, como estava sendo explicado aí nessa reportagem. E a gente precisa ficar atento, porque hoje todos os dispositivos, né, têm aí as facilidades de utilizar os fones de ouvido, todos, né? Antes, há 10 anos, por exemplo, era menor a oferta de dispositivos, 10, 12, 15 anos. A oferta de dispositivos para você utilizar o fone era menor, mas ainda assim já existia, já tinha essa preocupação com a perda auditiva. Hoje, muito mais, né? Além de estarmos expostos a todo tipo de barulho
de buzinas, de som alto, enfim, desses males aí que nós temos, infelizmente, né, no progresso, que acaba atrapalhando a nossa audição. A gente precisa ficar atento, até porque, dependendo da idade, ou independente da idade, a tendência é você querer ouvir com mais qualidade. E a altura nem sempre é qualidade. Então é bom, vale a pena a gente ficar muito atento aí a essas dicas importantes para cuidar da nossa audição no dia a dia, que é tão afetada por tudo, né? Pelo meio que a gente vive. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no News. Daqui a pouco você vai ver que hospitalizada mãe está pedindo ajuda para conseguir leite para o filho de 3 meses. E artistas e produtores patenses celebram o Dia Mundial do Teatro. Agora a gente mostra o apelo de uma mãe que está hospitalizada e por isso impedida de amamentar e precisa de ajuda para conseguir leite para o filho de 3 meses de idade. Mariane Rosa, esposa do Cristiano, está internada na UPA há 8 dias para a retirada da vesícula. Ela é lactante e tem um filho de 3 meses, porém, devido ao uso de antibióticos, ela não pode amamentar a criança. A minha esposa está lá na UPA, lá esperando uma vaga para fazer uma cirurgia para tirar a vesícula, e só que, pois como urgência, ela está dando mamar para minha criança e não está podendo dar mamar porque está dando muito remédio para ela. Aí nós está vivendo com doação do povo e dando mamadeira para ele. Aí eu gostaria de que o povo da cidade olhasse a situação, que desse alguma vaga para ela no hospital, para ela ajudar a criança dela. Aí tá esperando vaga, né? Mas fala que vai sair e não sai. Fala que os leitos do hospital tá cheio. Um leite específico está sendo utilizado para alimentar a criança. Porém, o homem está encostado e precisa de ajuda para comprar o leite. Tá sendo muito difícil, né? Porque sem a mãe, ele sente muito longe dela, né? Aí nós está comprando o NAN para dar para ele. Aí nem ela também tá sofrendo demais, porque fica fora do menino dela. Aí se alguém da população de Patos puder dar essa força para nós, agradeço muito. Para ajudar a família, qualquer doação pode ser feita para a conta poupança. Agência 0142, conta 30258, dígito 3. Ou pode ir até o endereço, Avenida Arlindo Porto, número 1191, no bairro Vila Rosa. Vou repetir o contato deles para você ajudar, vou repetir aqui. Para ajudar, vou ver se o Matheus consegue colocar para mim na tela novamente, para você ajudar a família, né, com qualquer doação que pode ser feita 191 esse daí que está na tela, ó. A doação pode ser feita com depósito nessa agência 0142, com a conta está também na tela 30258 dígito 3, ou entrar em contato diretamente com a família na Avenida Arlindo Porto 1191, no bairro Vila Rosa, para ajudar essa família com qualquer quantia ou até mesmo com o próprio produto, né, com o leite, que essa criança depende aí, já que a mãe está impossibilitada de amamentar porque está fazendo um tratamento, né, está hospitalizada, tomando medicamentos e por isso não pode aí amamentar essa criança de apenas 3 meses de idade. Então, se você puder ajudar, né, diante do apelo da família aí, só entrar em contato. 27 de março é o Dia Mundial do Teatro. A data é celebrada por quem produz ou atua diretamente nas artes cênicas. Esta é a história de Nicolau, o gigante das pernas de pau. O teatro chegou ao Brasil por volta do século XVI. A arte, aos poucos, foi se espalhando. Em Patos de Minas, há um grupo que surgiu por acaso em 2012. O grupo é conhecido pelos seus figurinos marcantes. Claro, então, a milésima. O nosso grupo ele tem essa peculiaridade, né, dos figurinos, do cenário, dos adereços. Como somos um grupo que não temos patrocínio, nós mesmos confeccionamos os nossos figurinos, os nossos cenários, os nossos próprios adereços. Fazemos uma pesquisa gigantesca, sei lá, se um trabalho estreia daqui 6 meses, nesses 6 meses tem toda uma pesquisa de cenário, de figurino, e nós vamos criando, né, nessa grande colaboração coletiva. Não sou eu quem repete essa história, a história acabou uma repetição. Já o grupo Tríade Teatral, com 6 anos de existência, é conhecido por contar histórias. Essa história
história é a mais velha história dos tempos de glória. O Tríade, ele tem mais ou menos 6 anos de existência, né? Um grupo de amigos que gosta de arte, de teatro, se reuniram, né? E formamos o Tríade Teatral. E aí nós estamos levando a arte para as escolas, né? A gente apresenta aqui também no Teatro Municipal e em todos os eventos da cidade, ligados à arte e à cultura. Então a gente acredita muito em levar a cultura, a arte, trazer essa leveza para as famílias, né? Para as crianças e para toda a sociedade de Patos. Carla, por apresentar em escolas, tem a oportunidade de levar a arte para as crianças. A arte, ela é fundamental, né? Desde bebezinho, desde a barriga da mãe. Então, nós do Tríade, a gente acredita muito nessa arte, na educação, de formar, né? A plateia, formar também os artistas. Então, por isso, a gente acredita que a arte é fundamental, desde a idade pequenininha até os grandões também. Aqui em Patos de Minas, aos poucos, o número de artistas vem crescendo. Esse segmento aí da nossa cultura, né, é muito importante. Nós temos aqui em Patos vários segmentos, né, aliás, vários grupos, né, nesse segmento do teatro, e eles fazem uma movimentação aí durante o ano muito importante, né? Haja visto aqui, por exemplo, o trabalho que eles desenvolvem aqui no teatro, por exemplo, várias apresentações, né, mas se apresenta também fora, em outras cidades, em outros locais que também não seja o teatro. Nós temos aqui muitos artistas desse segmento, é um segmento importantíssimo para nós. O melhor amigo do bicho é o bicho. Isso, vem, chega mais, gatinha, vem. Uma pena que no dia do teatro, no Dia Mundial do Teatro, o nosso Teatro Leão de Formosa está fechado. Poderia estar com eventos, né? Com programação para essa data tão bacana, tão especial aí. Viva o teatro, viva a cultura. O NTV News fica por aqui, volta amanhã. Obrigado pela companhia. Até lá.